Gente, boa noite. Estamos aqui no grupo de estudos TRT Brasil, corrigir a prova de Direito Civil que aconteceu no TRT do Paraná. Então você que vai para o Mato Grosso, lá para Cuiabá, fazer o TRT que vai acontecer em breve, você que vai para Porto Velho, para o Acre, fazer também o TRT que vai acontecer em breve, esta prova que nós iremos corrigir aqui, ou melhor, estas provas que nós iremos corrigir aqui, elas podem servir de base na disciplina Direito Civil, assim como os demais professores também corrigiram as respectivas disciplinas, o Sobral, o professor de português. Então, eu fiquei incumbido, fui convidado pelo professor Marcelo Sobral para corrigir a parte de Direito Civil. Estou aqui honrado com o convite e espero satisfazer a sua expectativa. De início, as duas provas, tanto para analista na área judiciária como para oficial de justiça, na minha concepção, foram relativamente fáceis. A Fundação Carlos Chagas, organizadora do concurso, já fez provas de direito civil mais difíceis em concurso de TRT. Então, quando a gente fala dessa prova como parâmetro, você tem que pegar a prova sim, mas sabendo que ela foi uma prova fácil. E se você fez o cursinho de 12 horas que eu ministrei aqui no grupo de estudos, resolvendo cento e tantas questões de provas anteriores da banca FCC, eu acredito que muito provavelmente, se você não gabaritou a prova de Direito Civil, você errou uma no máximo, tá? Porque estava tudo praticamente dentro daquele cursinho que eu ministrei aqui de 12 horas, foi aquele curso foguete, mas foi um curso que te deu a base para o que cobrou, ou seja, foi um curso focado no que cai em prova. Beleza? Sem perder mais tempo, vamos brincar aqui com as 10 questões, 5 de analista judiciária e 5 de oficial de justiça, para você ver o que a FCC aprontou. Para começar aqui, uma questãozinha sobre pessoas naturais. Então, eu não me apresentei, se você não me conhece, me desculpa, eu sou o Dicler, professor de Direito Civil, e vou resolver então essa questãozinha 42, tratando das pessoas naturais. A numeração é a numeração oficial da prova. Deixa eu pegar aqui o passador, por isso que eu não mexi nelas. Opa, calma aí. Ah, não, estava fora de ordem, agora sim. Direito Civil. Então, a primeira questão não é sobre pessoas naturais, a primeira questão é 41, suspeitei desde o princípio, sobre lei de introdução. Questãozinha 41 sobre lei de introdução. Olha só a questãozinha que a FCC aprontou pra gente. Vamos ler junto aqui, No direito civil, a lei nova. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando na prova de direito civil a FCC fala de lei nova, já tem que vir duas coisas na sua cabeça. A primeira, qual é? Artigo 1º, parágrafos 3º e 4º da LINDB. Tem uma mosquinha aqui, hein? Mosquinha não pagou para assistir a aula, não. E a outra é o artigo 6º também da LINDB. São os dois artigos da lei de introdução que tratam da lei nova. Eu passei aqui sem querer? Passei sem querer. Voltei, pronto. Vou botar aqui para não passar sem querer de novo. Então, olha lá, gente. A questão 41, ela tratava desse aqui,
do artigo 6º, tá? Tratava do artigo 6º, artigo que está reproduzido a seguir. Olha só o que diz o artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Você que tem uma base boa em direito constitucional já está careca de saber sobre isso aqui, já que esse artigo 6º repete um dos incisos do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Então, esse artigo 6º, ele consagra o que a doutrina chama de princípio da irretroatividade e também da segurança jurídica, né? Então, uma lei sendo publicada, a regra é isso aqui, ó. A regra é a lei produzir efeitos proativos. A lei pode retroagir? Sim, ela pode retroagir, mas de forma o quê? Excepcional. E se ela retroagir, ela tem que respeitar o direito adquirido, DA, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, com base nisso, a gente já pode começar a analisar a questão. Vamos voltar aqui para a questão. A lei nova, letra A, tem efeito imediato, mas deve respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Até aqui, está batendo com o caput do artigo 6º que nós acabamos de ver. E aí você me pergunta, mas de Claire, e essa parte aqui, ó? Incluindo os negócios sujeitos a termo? O que isso quer dizer? Essa parte também está no artigo 6º? Sim, essa parte também está no artigo 6º. Quando a gente fala incluindo os negócios sujeitos a termo, não vou nem apagar não que eu vou voltar. Olha aqui embaixo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que é considerado adquirido, tá? É considerado adquirido os direitos que tenham termo prefixo, que tenham condição pré-estabelecida, desde que isso seja inalterável. Portanto, meu querido, minha querida, quando eu falo em termo prefixo, eu tenho um elemento inserido no contexto do direito adquirido. Com isso, a parte final da alternativa A, que está aqui, ó, ela não está errada não. E é por isso que a alternativa A foi dada como gabarito. Pode marcar. Gabarito, letra A. A B diz que retroage para beneficiar a parte hipossuficiente. Gente, essa ideia de parte hipossuficiente, ela tem muito a ver com o Código de Defesa do Consumidor, o que nem está no seu edital. A letra C diz que tem efeito imediato, produzindo efeitos a partir da publicação, ainda que estabeleça prazo de vacatio legis. Você também deve saber que a lei, ela entra em vigência, salvo disposição em contrário, 45 dias após ser oficialmente publicada. Então, esse período de tempo entre a publicação e o início da vigência da lei é chamado de vacatio legis. E o que está errado na alternativa C? O que está errado é o seguinte: se a lei estabelecer prazo de vacatio legis, ela não vai ter efeito imediato. A sua aplicabilidade, a sua vigência irá iniciar apenas com o fim, com o término desse prazo de vacatio legis. Está errada a letra C. Letra D.
tem efeito imediato apenas quando se tratar de norma processual? Não. Esse conceito aqui, do princípio da irretroatividade é para qualquer norma e não apenas para a norma processual. E letra E, não pode atingir a expectativa de se adquirir um direito. Pessoal, volta para cá comigo. A lei nova tem que respeitar o direito adquirido. Se houver uma mera expectativa desse direito, a lei não precisa respeitar, ela pode alterar essa relação jurídica. Portanto, gabarito aí da primeira questãozinha, letra A, sem maiores dificuldades. Base legal, artigo 6º da Lei de Introdução. Tá ok? Agora sim, questãozinha de número 42. Agora que é aquela das pessoas naturais. Então vem para cá. Vamos montar o nosso esqueminha, sempre com esqueminha, sempre esquematizando, botando as palavras-chave, as ideias-chave. Por que ficar lendo letra de lei, letra de lei, letra de lei? Uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Então, a gente tem que esquematizar a sequência do pensamento para poder facilitar a assimilação. Então, vamos lá. Agora sim, questão 42. Pessoas naturais. Antes de começar a questão, eu quero dar um aviso para você. Olha só. Eu botei aqui atenção para a Lei 13.146 de 2015. Você tem que ter atenção para a Lei 13.146 de 2015. Por quê? Para o concurso do Mato Grosso, para quem vai lá em Cuiabá fazer a prova, não precisa. Para quem vai para Porto Velho fazer a prova do TRT, também não precisa. Essa lei, ela começa a valer agora no início de janeiro de 2016. Então, os editais que foram publicados antes de janeiro de 2016 não precisam observar essa lei. Mas, se você está assistindo essa aula já em 2016, a hora que vai ficar gravada, e aí você vai fazer um concurso cujo edital foi publicado após o dia 6 de janeiro de 2016, você tem que ter atenção para essa lei. Por quê? Porque ela vai modificar o Código Civil, o artigo 3º, que trata dos absolutamente incapazes, tá? Ela vai modificar a CLT no direito do trabalho, vai modificar a Lei 8666 no âmbito do direito administrativo. Esta Lei 13.146 vai provocar alterações em diversos diplomas legais relacionados aos concursos do TRT. Então, por hora, não tem problema, mas para 2016 essa lei é importante. Eu vou até conversar com o professor Marcelo Sobral depois, ver se a gente, após a lei entrar em vigência, a gente faz um aulão só vendo o que mudou. Isso eu acho que vai ser bacana para vocês, tá? Independente dessa mudança, vamos fazer a questão 42. Olha lá. Questão sobre pessoas naturais. Pessoas naturais. E ela vem dizendo assim: de acordo com o Código Civil, os menores de 16 anos, pontinho, pontinho, pontinho. Meu querido, minha querida, olha para cá. Eu costumo brincar nas turmas de teoria que eu dou aula que tudo começa com a concepção. Tudo começa quando você sai para passear com o papai e volta com a mamãe, né? Quando você é concebido, 9 meses depois, ocorre o nascimento. 16 anos depois, ocorre um outro fato jurídico importante, até que você completa
18 anos. Então, entre a concepção e o nascimento, nós temos a figura do nascituro. E o nascituro, pela teoria natalista, a teoria adotada pelo Código Civil, ele não tem personalidade jurídica. Por outro lado, enquanto a gente ainda não atinge 16 anos, mesmo já tendo nascido, nós somos sujeitos de direito. Por quê? Porque nós temos a chamada capacidade de direito ou de gozo. Esta capacidade de direito ou de gozo é adquirido com o momento da primeira respiração. Junto com ela, se adquire a personalidade jurídica citada no artigo 2º do Código Civil. Então, você já tem personalidade jurídica, você já tem capacidade de direito ou de gozo, mas você ainda não tem, quando você nasce, a chamada capacidade de fato ou de exercício. Está aqui, ó. Essa você adquire em regra, cuidado, em regra, através da maioridade, quando você completa 18 anos. Também pode ser adquirida antecipadamente por meio da emancipação e também pode ser adquirida a capacidade de fato de exercício através do levantamento da interdição. Tá ok? Então, o que a gente precisava saber para matar aquela questão? Que entre o nascimento e antes de completar 16 anos, o sujeito é considerado absolutamente incapaz. E por isso, para que ele possa praticar atos da vida civil, ele deve ser devidamente representado. Ou seja, a representação é o instituto jurídico que supre a incapacidade absoluta. Por outro lado, entre 16 e 18 anos, o sujeito é considerado relativamente incapaz. E essa incapacidade é suprida pelo instituto jurídico denominado de assistência. Tá ok? Tranquilo? Vamos analisar ali a questão, olha lá. Possuem personalidade desde a concepção e com o nascimento com vida. Está falando dos menores de 16 anos. Então, os menores de 16 anos possuem personalidade desde o nascimento, aqui, ó, desde o nascimento, tá? A personalidade é adquirida junto com a capacidade de direito ou de gozo. O nascituro, ó, não tem personalidade jurídica, mas entre o momento do nascimento e até completar 16 anos, o sujeito tem capacidade de direito ou de gozo, tem personalidade jurídica, mas não é considerado plenamente capaz. Então, eles possuem personalidade desde a concepção, já está errado, ó. Que não é desde a concepção, é desde o nascimento. Depois, possuem personalidade desde o nascimento com vida, mas são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil ao nosso gabarito B de bola. Letra C, possuem personalidade desde a concepção e com o nascimento com vida... Não, para que já falou concepção aqui também, né? Já está errado. Letra D, não possuem personalidade, a qual passa a existir de maneira relativa aos 16 anos completos. Realmente, aos 16, a incapacidade se torna relativa, mas afirmar que não possuem personalidade está errado. Anota um negocinho aí, no seu caderninho, nas suas observações. Todos possuem personalidade jurídica. Qualquer pessoa que está viva, tendo ela 10 dias de vida, 50 anos de vida, 90 anos de vida, qualquer pessoa tem personalidade jurídica, porque ela é adquirida através do nascimento.
E a alternativa D de dado? Não possuem personalidade a qual passa a existir de maneira relativa. Essa que a gente acabou de ver, né? Possuem sim. E letra E. Possuem personalidade desde o nascimento com vida, mas são relativamente incapazes, não. Menos de 16 é considerado o quê? Absolutamente incapaz. Gabarito, letra B de bola. Tranquilo, meu querido, minha querida, tudo bem? Próxima questãozinha. Antes tem a base legal, né? Base legal está aqui, o artigo 3º. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos, artigo 3º, inciso 1º do Código Civil. Próxima questão, questão 43. Olha lá o que diz a questão 43. G e R são sócios da pessoa jurídica TEX, a qual, em razão da crise econômica, deixou de honrar os compromissos com o fornecedor X, que requereu em ação de execução a penhora dos bens de G e R. De acordo com o Código Civil, o pedido deve o quê? Gente, vamos lá. Questãozinha de número 43, tratando do que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, a chamada disregard of doctrine. Eu poderia falar aqui 20, 30 minutos sobre a teoria do ato de se levantar o véu da noiva, da proteção. Poderia falar que meia hora sobre isso. É o que a FCC cobra? Não. Então, eu vou direto ao ponto do que a FCC costuma cobrar em prova. Olha lá. Gente, quando uma pessoa jurídica, vem para cá para o quadrinho comigo. Quando uma pessoa jurídica faz o registro, seja na junta comercial, no caso de uma sociedade empresária, seja no registro civil de pessoas jurídicas, no caso das demais PJs de direito privado, o que acontece? O registro, ele tem como efeito a chamada autonomia patrimonial. De Claire, o que significa essa autonomia patrimonial? Isso está relacionado ao princípio da entidade lá na contabilidade. E essa autonomia patrimonial indica que após o registro ocorre uma separação patrimonial. Ou seja, os bens dos sócios e administradores de uma pessoa jurídica, os bens individuais passam a ser visualizados de forma separada, de forma diferente dos bens da pessoa jurídica, tá? E aí, o que acontece é que uma dívida particular do sócio tem que atingir o seu patrimônio. A dívida particular do sócio não pode atingir o patrimônio da pessoa jurídica, bem como uma obrigação assumida pela pessoa jurídica não pode atingir o patrimônio do sócio. Isso é a regra. Entretanto, como essa separação pode ensejar a ocorrência de fraudes, de abusos, o artigo 50 do Código Civil fez a seguinte previsão. Olha aqui, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, olha para cá, abuso da personalidade jurídica. Caracterizado de que forma? Tem duas formas de se caracterizar o abuso da personalidade no artigo 50. Quais são?
pela confusão patrimonial ou então pelo desvio de finalidade. Então, ocorrendo a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, o que pode acontecer? O juiz, não é autoridade administrativa, a FCC já cobrou isso, o juiz, a requerimento da parte ou a requerimento do MP, quando couber ao Ministério Público intervir, ele pode decidir o seguinte: ele vai decidir que uma obrigação da pessoa jurídica, aqui, uma obrigação da pessoa jurídica, vai atingir o quê? O patrimônio pessoal, particular dos sócios e administradores. Essa é a desconsideração da personalidade jurídica. Uma obrigação da PJ vai lá no patrimônio particular dos sócios e administradores. Existe também a desconsideração inversa, não está positivada, mas é aceita pela doutrina, está previsto em enunciado de jornada de direito civil. Eu poderia falar também sobre teoria maior, sobre teoria menor, relacionar isso ao Código de Defesa do Consumidor, mas não é o que cai na FCC, gente. Tá ok? Com base nisso, vamos dar uma lida aqui na questão novamente. G e R são sócios da pessoa jurídica a qual, em razão da crise econômica, deixou de honrar compromissos com o fornecedor X, que requereu em ação de execução a penhora dos bens. Então, quando a gente fala em penhora dos bens de G e R, eu tenho uma obrigação da pessoa jurídica, que é honrar compromisso com o fornecedor, repercutindo sobre o patrimônio particular de G e R. Eu tenho isso aqui. Então, de acordo com o Código Civil, esse pedido de penhora dos bens de G e R, o gabarito aqui, ó, é a letra E. Deverá ser deferido se comprovado abuso da personalidade jurídica. Aqui, ó, se comprovado abuso da personalidade jurídica. Ou seja, se for comprovado o abuso da personalidade jurídica, essa separação aqui, ó, ela deixa de existir. Momentaneamente, casuisticamente, essa separação deixa de existir apenas para o ato praticado com abuso da personalidade jurídica. A pessoa jurídica continua existindo? Sim. Continua regular? Sim. Ou seja, o juiz desconsidera apenas essa separação patrimonial. Tá ok? Outro ponto para o esqueminha de vocês ficar bonito. O juiz, se ele fizer, ou melhor, se ele decretar de ofício a desconsideração, isso é possível? Não, não é. De ofício no Código Civil não é admitido. Tá ok? Tranquilo? Então, gabarito aí, letra E. A letra A está errado, dizendo que o pedido tem que ser indeferido. Ele pode ser deferido, não quer dizer que deve, hein? O pedido pode ser deferido se for comprovado o abuso da personalidade jurídica. A letra B de bola diz que pode ser deferido, independentemente de qualquer requisito. Não, aí vira bagunça, né? Tem que comprovar o abuso da personalidade jurídica. Essa parte aqui está errada. A letra C, deferido apenas se comprovado que não possui recursos. Não. O fato da pessoa estar insolvente não obriga a desconsideração, não é requisito para desconsideração. E letra D fala em deferido, já está tudo errado de novo. Tranquilinho, meu querido, minha querida, tranquilinho? Gabarito aqui da questão 43, letra E. Falei, a prova não estava difícil não, estava bacana, estava tranquila. Artigo 50 do Código Civil é a base legal que trata de desconsideração. E a próxima questão, questão 54, ou melhor, 44. Vamos ver aqui, ó. P e R
firmaram um contrato pelo qual P se obrigou a pagar uma quantia líquida a R no instrumento contratual. Estabeleceram que, se não for pago o débito no prazo de prescrição para a cobrança da dívida, esse prazo seria aumentado de 5 para 10 anos. O prazo seria aumentado de 5 para 10 anos. As partes convencionando o aumento do prazo de prescrição. Preste atenção nisso. E continua. 7 anos depois do vencimento do prazo, R ajuizou a ação de cobrança, a qual foi julgada procedente. E aí, no recurso de apelação, P alegou prescrição, o que não havia feito em primeira instância. Olha lá que legal. Vamos montar aqui o nosso esqueminha? Vou montar aqui, ó. Eu gosto bastante de montar a ideia da questão, porque quando você monta, muitas vezes você consegue observar algo que apenas lendo você não conseguiria. Então, tá aqui, linha do tempo, tá? P e R firmaram um contrato. Cadê o contrato? Tá aqui, ó. Contrato foi firmado. Continua. Estabeleceram que, se não for pago o débito, o prazo da prescrição para a cobrança da dívida será aumentado de 5 para 10. Então, o prazo prescricional, na lei, estava dizendo que era de 5 anos, mas houve uma convenção aumentando para 10 anos. E continua. Este contrato teve o prazo vencido, então, fim do prazo. E aí, 7 anos depois, tá aqui, ó. 7 anos depois do vencimento, R ajuizou a ação de cobrança. Ação de cobrança, a qual foi julgada procedente. Então, essa ação de cobrança aqui foi julgada procedente. Em apelação, P alegou a prescrição. Então, depois veio aqui uma apelação questionando justamente a prescrição. Meu querido e minha querida, o que aconteceu aqui? Olha só. Primeiro fato. O prazo prescricional, de acordo com o artigo 192 do Código Civil, ele não pode ser alterado por um acordo das partes. Declara, não acredito. Acredita? Está aqui, ó. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Ou seja, o que isso significa? Que essa prescrição convencional aqui, ó, ela não poderia ter ocorrido. Se ela não poderia ter ocorrido, ela é nula. Tá? Então, vai valer o quê? O prazo de 5 anos. Como a ação de cobrança foi proposta foi ajuizada 7 anos depois, aqui, ó, no prazo de 5 anos, já tinha se consumado a prescrição. Com isso, quando a ação de cobrança foi proposta, o direito subjetivo derivado desse contrato já estava prescrito.
De Cler, tudo bem, mas ele só alegou na apelação. Ele não alegou inicialmente a prescrição, foi só na apelação. Também não tem problema. Por quê? Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então, o fato de ter sido questionada a prescrição apenas na apelação também não invalida esta defesa. Portanto, o que aconteceu aqui? A prescrição do direito. A apelação, alegando a prescrição, tem que ser julgada o quê? Procedente. Vamos ver onde é que tem isso? Olha lá. Então, fechando aqui, ó. Em apelação, P alegou prescrição, o que não havia feito em primeira instância. O tribunal, gabarito, letra C, deverá reconhecer a ocorrência da prescrição, pois os prazos prescricionais não podem ser alterados por acordo das partes. E porque a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, gabarito C de casa. Tá ok, gente? Questãozinha legal, questãozinha bacana, hein? As demais nem tenho que analisar, não.